Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer estar aqui com você. Eu sou o professor Bruno Guilhem e nós estamos iniciando então o nosso curso para delegado da Polícia Civil de São Paulo. Bom, nesta primeira aula eu vou fazer com vocês o seguinte, a análise do edital, belezinha? Vamos olhar para o edital e eu vou falar para vocês assim, olha, os toques. Isso aqui precisa mais, isso aqui precisa menos, baseado nas últimas provas da VUNESP, porque a VUNESP fez aí um monte de provas da área policial, e isso é bem legal, porque gera o quê? Conteúdo para a gente poder analisar. Fazer uma estatística legal, que é uma característica do educação avançada. Ensinar para você o que cai mais primeiro, ou seja, para você já ter uma ideia aí de como estudar, o que estudar e aprimorando melhor a sua ideia, tá? Então vamos lá, vamos pegar o seu edital aí e eu vou falar o que você tem que estudar ali dentro e qual é a porcentagem, como que a VUNESP absorve esse negócio. Deu para perceber que a VUNESP soltou o edital de delegado, cópia do edital da CADEPOL e o edital de agente, escrivão e etc., perito, um pouquinho diferente. Mas a ideia da pergunta não vai mudar, padrão VUNESP, beleza? Muito gráfico e etc. Vamos lá, coloca aí na tela para a gente analisar o edital. Então. Sistemas operacionais. Bom, professor, quando eu olho para este nome aqui, sistemas operacionais, o que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar que nós temos dois tipos de sistemas operacionais. Aqueles que são de código aberto e aqueles que são de código fechado. Aí ele fala... Eu vou explicar isso aqui, tá? Quais são os tipos, espécies, arquiteturas, distribuições, instalação, configuração, segurança e operação. Vamos falar um pouquinho desse tópico? Grau de relevância dele, alto. Tá? Relevância alto, baseado nas últimas provas aí que nós temos. Então vamos lá. Quando eu falo assim, sistema operacional. Sistema operacional, senhoras e senhores, nós estamos falando do seguinte, daquele negocinho que você chama de Windows e do lado de cá, Linux. Beleza? Sistema operacional Windows e Linux. Característica do sistema operacional Windows. Característica Windows é um sistema operacional de código fechado. É, assim o seu edital chamou, tá? Código fechado. E o Linux? Contrário, código aberto. Professor, tem outro nome para isso? Tem. Windows é o chamado software proprietário. Proprietário. Tá, o que significa? Software proprietário significa que ele possui o código-fonte fechado. Código fechado é isso, cara. Código fechado é que ele não fornece acesso ao código-fonte. Mas, professor, o que é código-fonte? Código-fonte é a receita de como o sistema operacional foi feito. Porque aí, com acesso ao código-fonte, você pode mudar o sistema, melhorar o sistema, adaptar o sistema para o quê? Suas aplicações. Vamos fazer uma analogia para você visualizar. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma festa e nessa festa alguém traz um bolo. Lembra aquela festa de escola que os meninos levavam refrigerante, as meninas o salgado? Vamos imaginar então que as meninas trouxeram um salgado e alguém trouxe um bolo. Aí você fala assim, minha nossa, que bolo gostoso. Como é que faz esse bolo? A pessoa vai te passar a receita. A pessoa fala assim, olha, os ingredientes são esses. O modo de preparar é esse. O que ela está fornecendo para você? O código-fonte. Assim, é um software que tem o código aberto, ou também chamado de livre. Coloca aqui. Código aberto, ou chamado software livre. Ou seja, acesso ao código-fonte, acesso à receita. Agora, o proprietário, no caso do Windows, é aquele que não fornece acesso ao código-fonte. Tá ok? Não fornece acesso ao código-fonte. Então, é como na nossa festinha. Refrigerante lá, a Coca-Cola. Você bebe a Coca-Cola, você liga lá na fábrica e fala assim, ô, me fala aí como é que faz essa coisa gostosa.
O cara não te fala. Por quê? Porque a Coca-Cola tem o primeiro segredo mais bem guardado do mundo e o Windows, o segundo segredo mais bem guardado do mundo. Então nós estamos aí o quê? Com segredos, código fechado, você não pode adaptar, melhorar, etc. Tá bom? Seu edital coloca uma outra coisa que eu julgo muito importante para a sua prova. Distribuição. O nome distribuição, quando você olhar aqui, ó, distribuição ou tipos, tá? Distribuições ou tipos, que é a mesma coisa, ele repetiu a expressão, né? Isso e isso representam as mesmas coisas. Distribuição ou tipo. É o nome do sistema. Meus queridos, vamos lá, as distribuições do Windows. Vamos lá, a distribuição do Windows. Windows XP, Windows 7, Windows 8, as distribuições Linux. Aí aqui, atenção, atenção, dica EA. Dica da educação avançada. Tá bom? O EAzito manda dizer, que é o nosso mascote, que você precisa se atentar a este detalhe. Qual é? O nome das principais distribuições Linux. Porque isso aqui, a Polícia Civil de São Paulo já cobrou, a VUNESP já cobrou, a CADEPOL já cobrou, e é comum em prova. Então coloca aqui, eu vou colocar algumas dicas. Depois no material, quando a gente estiver falando dessa aula mesmo, eu vou colocar mais para vocês, tá? Nome de distribuições Linux, põe na tela. Uma das principais distribuições aí é o Ubuntu, Debian. Professor, tem que decorar esses nomes esdrúxulos aí? Tem. Ubuntu, Debian, Red Hat, Kurumin, ok? E etc, né? Conectiva. Aí sim, nós vamos estudar características dos sistemas. Então esse é o primeiro tópico do edital aí de delegado da Polícia Civil de São Paulo, tá? Primeiro tópico, nós temos um geral e aí depois no nosso curso, quando eu for dar essa aula, eu vou falar para vocês aqui dentro de Windows, o que pescar, o que você vai mais precisar. Então, com relação a esse primeiro tópico, você conseguiu ter a visãozinha legal aí de como perseguir a solução desse problema? Pô, bacana, vamos para o próximo. Pode colocar aqui. Aplicativos. Aplicativos. Olha, enquanto o sistema operacional é um chamado software básico, porque é uma plataforma, tá? Básico. O aplicativo é o quê? O que roda dentro do sistema operacional. Então nós temos aí vários tipos de aplicativos. Processadores de texto, me dá exemplo de processadores de texto. Planilhas, bancos de dados, programas multimídia, manuseio de arquivos em geral, armazenamento de dados, cópia de segurança, georreferenciamento e digitalização. Bom, sinceridade, vamos colocar aí 3 ou 4 exemplos do que mais pode aparecer na sua prova, que é isso aqui, ó. Vamos lá. O tópico chama aplicativos. Aplicativos. Vamos ver? São eles. Aplicativos de processamento de texto. Word. Olha, vamos pegar assim, ó, um conjunto de aplicativos aí é o pacote Office. Tá? Software proprietário, pacote Office, proprietário. Tá bom? Dentro do pacote Office nós temos edição de textos, Word. Planilhas eletrônicas, Excel. Multimídia, que ele coloca lá multimídia ou apresentação de slides. PowerPoint. Esses são os 3 mais importantes da prova. Bom, concorrente do pacote Office, qual que é? É o pacote que já recebeu o nome de OpenOffice. Depois recebeu o nome de BR Office. Depois recebeu o nome de Libre, que é livre em espanhol, LibreOffice. E agora vai voltar a ser chamado de OpenOffice. Dentro desse pacote de aplicativos, nós temos o processador de textos. Qual que é o nome do processador de texto deles?
Writer. E o planilhas eletrônicas? Calc. E o PowerPoint? Ou seja, e o programa multimídia? O Impress. O Impress. Tá vendo aí? Legal. Então nós temos aí, ó, processador de textos, planilhas eletrônicas e apresentação de slides. Tem mais um outro softwarezinho aqui de banco de dados, que é o Access, banco de dados. E aqui, qual que é o nome dele? Base. Tá bom? Para você lembrar, fazer associação. Processador de textos, tá? Planilhas eletrônicas. Apresentação de slides, ou o que ele chama lá de multimídia. E aqui, banco de dados. Tem mais? Tem mais. Mas aqui são os principais nomes que você vai ver na sua prova. Tá legal? Fazendo uma análise do edital, uma análise das últimas provas VUNESP aí, 2011, 2012, 2013, é isso aqui que eles vão perguntar. Quem sabe o nome? Quem sabe o nome do pacote, né? Do BR Office é quem? Dentro do Office é quem? Mas a dica que o Erasito está mandando falar para você, qual que é? Eles são compatíveis, professor? Eles são compatíveis? Ou seja, um arquivo do Word pode ser lido pelo BR Office Writer? Sim. Um arquivo do BR Office Writer pode ser lido pelo Word 2010, 2013? Sim. Pode ser lido pelos anteriores? Pode. Você vai precisar de instalar um plugin, mas pode também. Tudo bem? Então nós temos aí compatibilidades. Compatibilidades entre o Office e o BR Office. Entre aplicativos. Olha aqui, coloca aqui na tela. Entre aplicativos de código fechado, também chamado de proprietários, tá? E aplicativos de código livre ou código aberto aí. Ok? Ok. Então, esse é o segundo tópico do seu edital. Claro, que o que nós vamos estudar dentro de cada um desses caras já é, né, um pouquinho um problema lá da aula. Mas aqui é para a gente visualizar o edital, conhecer e etc. Certinho? Ok. Nosso terceiro tópico do delegado de São Paulo aí, coloca na tela. Na minha opinião, o mais importante dos tópicos do seu edital. O internet, intranet, esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, tópico 3 e tópico 4. Internet, intranet. Navegadores, correio eletrônico, gerenciadores, transferência de arquivos. Pessoal, esse cara aqui, ó, transferência de arquivos, ele está aqui dentro de protocolos. Tá? Sistema de busca e pesquisa, Google. Sistema de busca e pesquisa, Google. Como é que eu uso um comando de busca? Tá? Grupos de discussão e comunidades, acesso à distância a computadores, proteção e segurança, configurações. Bom, esses dois tópicos aqui, eles estão juntos, né? Depois, comunicação. Protocolos de comunicação, redes locais, remoto, firewall e configurações. Estatisticamente, a VUNESP ela distribui muito bem as questões. Se fosse uma prova CESP, eu ia falar para você que a maioria das questões da sua prova seriam desse tema. Mas a VUNESP ela distribui bem, tá bom? Tá. Mas esse tópico aqui é certo de aparecer e eu vou dividir para você, para depois lá no curso a gente pescar, para você já ir pegando o material e lendo, para você já ir pegando as informações e aí trabalhando essas coisas dentro dela em tópicos para serem buscados no meu material que eu vou distribuir para você. Vamos colocar aqui, ó. Quando eu falo de internet, intranet e comunicação, internet, intranet, comunicação, jovens,
Estou falando do seguinte. Nós vamos dividir isso em dois blocos. A estrutura física, que envolve tudo isso aí, e a estrutura lógica, que envolve tudo isso aí, inclusive protocolos. Tá bom? Pode colocar aqui de volta. Vamos lá. A parte física da estrutura, a parte física, são os conceitos de redes pessoais, também chamadas de TINAI, né? Ou seja, pequenas redes. São os conceitos de redes locais, são os conceitos de redes metropolitanas, são os conceitos de redes geograficamente distribuídas. Depois, o conceito de rede wireless. Ok? As redes wireless. O que é wireless, professor? É rede sem fio. O que mais? Os conceitos do acesso à internet usando o padrão DSL do tipo A, ou ADSL. O que é uma intranet? Tá ok? O que é uma intranet? E aí, a VUNESP, embora tenha colocado, assim, dado pistas, ela não perguntou de cabeamento, que é uma coisa que poderia entrar aqui. Por exemplo, Polícia Civil de Minas Gerais. Tá bom? Não foi o caso das últimas provas. Perguntar assim, bem fundo do cabeamento? Não. Então a gente vai partir para a estrutura o quê? Lógica, que envolve a comunicação e o protocolo. Tá? Então, estrutura lógica. Estrutura lógica é basicamente o estudo do protocolo da internet, chamado protocolo TCP/IP. Protocolo TCP/IP. Ok? O protocolo TCP/IP, ele tem lá dentro 1024 outros protocolos. É como se o protocolo TCP/IP fosse a empresa, o protocolo TCP/IP fosse a empresa, e dentro da empresa nós temos lá 1024 funcionários, 1024 membros, dos quais eu vou eleger aqui alguns que você deve prestar bastante atenção, que são protocolos de prova. Porque quando eu falo assim, serviço de correio eletrônico, serviço de acesso à internet, serviço de acesso remoto, acesso à distância a computadores, neste caso, eu vou eleger alguns serviços, alguns protocolos para você executar. Tá bom? Coloca aqui na tela de novo. Dentro do TCP/IP, dentro da estrutura lógica da internet, dentro da linguagem de comunicação que a internet possui, nós temos os seguintes protocolos, em ordem de importância. O HTTP, que é o protocolo de acesso a páginas, nós vamos ter uma aula para falar desses caras. O FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, tem aqui no seu edital, olha lá, ó. Vou pegar aqui o seu edital, ó. Tá? Transferência de arquivos. Olha lá, ó. Transferência de arquivos. Tá? O protocolo POP. Aí tem gente que gosta de escrever a versão. POP versão 3. O protocolo IMAP versão 4 para recebimento de e-mails. O protocolo SMTP para envio de mensagens de correio eletrônico. O protocolo DNS para a conversão de nomes em números, de números em nomes. O protocolo Telnet e o protocolo SSH para o acesso remoto, o acesso à distância a computadores. E o último serviço aí, o protocolo UDP, que é o protocolo de controle de transporte não confiável. O protocolo TCP, que é o protocolo de controle de transporte confiável, e o protocolo IP. Desses aí,
Nós temos ainda um protocolo que a VUNESP gosta de perguntar, que é o DHCP, que é o protocolo de distribuição dinâmica de IPs. Desses aqui. Professor, não vai dar tempo, estou muito arrochado de coisa para estudar. Então, esses aqui, ó. Esses caras aqui são os mais importantes dos mais importantes. Mas veja, aqui é serviço de acesso remoto, acesso à distância a computadores, tá bom? Eu quero te dizer que se você não tiver tempo para estudar, dê preferência para esses protocolos. Porque eles são os serviços mais evidentes do seu edital. Eles são os serviços que estão assim, lá dentro. Eles estão explodindo de informações, são repetidas lá. Correio eletrônico, navegadores, etc. Bacaninha? Bom, outra coisa a falar sobre esses dois tópicos do seu edital. Navegadores e busca e pesquisa. Temos que estudar esses dois temas separados. Coloca aqui. Quando eu falo navegadores, navegador é aquele programinha que você usa para acessar páginas da internet. Só que ele recebe um nome estranho, às vezes, em prova. Browser. Ah, professor, era isso. Então, browser é o nome do navegador. Agora me dê exemplo dos 3 principais navegadores do mercado. O Microsoft Internet Explorer. O Microsoft Internet Explorer. O Firefox. Gente, o nome do navegador é Firefox. O nome da empresa que fabrica, o nome de quem pariu, o nome da mãe dele é Mozilla. Então, Mozilla é o nome da empresa. Então, é correto falar assim, ó. Mozilla Firefox, é correto falar. Tá? Ou Firefox. Assim como você fala assim, ó. Assim como você fala assim, ó. Ah, o Chrome, que é o nome do navegador. Ou você fala o nome de quem pariu ele, nome da mãe dele, o Google Chrome. Ok? O Google Chrome. Tá aí. Bom, outros navegadores que podem, assim, gerar exemplos para você na prova. Porque esses são os 3 mais importantes. Esses são os 3 que você vai dar uma visualizada neles aqui na aula. Mas coloca aqui na tela. Outros navegadores aí que correm por fora. O Safari, o Opera, beleza? Safari, o Opera, o antigo chamado de Netscape, e assim vai. Ok? Então, estão aqui os principais navegadores. Agora, vamos lá, mecanismo de busca e pesquisa. Mecanismo de busca e pesquisa. Quem é o principal que eu devo estudar para a prova? O manual do Google. É o Google, claro. Outros exemplos. O Yahoo. Outro. O Bing, da Microsoft. A Microsoft até tentou comprar o Yahoo, mas não deu. Tá? Outro exemplo. Lembra do antigo? Cadê? Mas busca e pesquisa tem variações. Por exemplo, busca e pesquisa por produtos. Buscapé. Busca e pesquisa por conteúdo. Wiki. Beleza? Wiki. E assim vai. Legal? Tá aí, pessoal. Fechamos então aí no seu edital esse item chamado internet, intranet, comunicação. Para fechar, um item que costuma aparecer só em provas da área policial. Só em provas da área policial, que é hardware. Hardware. O hardware, ele já coloca ele, o que ele quer que você estude. Servidor, vamos ler junto. Servidor, microcomputador, periféricos, configuração básica, impressora. Aí coloca assim, ó, impressora, outro tópico. Classificação, noções gerais, operação e configuração. Classificação da impressora, professor? Se a impressora é
do tipo jato de tinta, se a impressora, ela precisa de um cartucho, se a impressora é do tipo matricial, ela precisa de uma fita. E se a impressora é do tipo laser, ela precisa de toner. Ou se ela é a cera, precisa de cera. Tá ok? Então, a classificação. Pô, você tem noção geral de impressora? Não? O cara fala, pega uma impressora matricial aí. Lembrando que lá na polícia, a gente ainda utiliza impressora matricial para imprimir formulário contínuo. Principalmente na perícia, você ainda faz perícia aos montes de impressoras matriciais. Ah, eu quero saber se esse documento foi impresso nessa impressora. Quero saber se essa carta que ameaçava de morte o fulano de tal foi impresso nessa impressora, nessa cabeça de impressão. A impressora matricial tem uma cabeça de impressão, tem uma marca, e cada impressora tem sua própria marca. Então nós temos aí no hardware e nas impressoras perguntas que costumam aparecer em provas. Beleza? Não é só porque você vai passar a vida imprimindo lá que o cara vai perguntar, não. É porque tem uma função, né, policial aí no uso do cargo, essa experiência. Legal? Eu vou classificar aqui para você o hardware, ó. Hardware em prova, hardware, quando o cara falar para você, você tem que pensar o seguinte. Hardware. Você vai estudar 3 coisas, sempre. É aquilo que você compra quando vai a uma loja de informática. Eu quero comprar um computador. Vamos lá, eu quero comprar um computador. Como que eu compro? Como que é essa compra? Vem aqui, ó. Professor, eu tenho 3 características para comprar. O processador, a quantidade de memória que muita gente fala, quantidade de memória RAM, e o tamanho do espaço de armazenamento em disco, o HD. Lembre-se que você tem 2 principais fabricantes de processadores, Intel e AMD. Professor, como é que eu faço para lembrar essas siglas? Intel eu até consigo lembrar. Mas e AMD? Olhando para a tela aí, ó, AMD, olha o mnemônico. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, não posso esquecer. Opa! Então são 2 os principais fabricantes de processadores. Intel e ai meu Deus. Pronto, gravou. Tá? Memória RAM e HD. Isso é o que você precisa para a prova, cara. Vamos lá. Processador. Processador é vendido em quem? Quilômetros por hora? Em quilocalorias? Professor, me dá um processador aí de 2.000 quilocalorias. Não, você não está malhando, meu irmão. Você está comprando processador. Então o que você tem que fazer? Você tem que comprar processador que está na ordem, pode por aqui, de 1 a 4 bilhões de hertz. Processador dividido em hertz. E memória? Memória dividida por pentes. Nós temos pente de 1 GB, pente de 2 GB, bytes. Pentes de 4 GB, bytes. Pentes de 8 GB, bytes. Pente de 16 GB. Um pente com 16 GB de memória para pôr no seu computador. E o HD? O HD está chegando aí aos trilhões de bytes. Então nós temos HD aí de até 4 trilhões de bytes. Pronto. Você já praticamente estudou hardware. Eu já praticamente resolvi o problema do hardware com você. Mas a gente vai falar isso, claro, noutra aula. Legal? Então a gente fecha aqui a análise do seu edital. A gente fecha aqui assim, a ideia do que mais tem que fazer. O tópico 3 e 4 é de fato o que mais cai, tá certo? O tópico 3 e 4 é de fato o que mais aparece, porém a VUNESP divide muito bem. Então a gente vai tomar esse cuidado de olhar o Word, olhar o botãozinho, olhar o navegador. A VUNESP gosta disso. Legal? Então, espero você até a nossa próxima aula do curso de Delegado da Polícia Civil de São Paulo. Valeu demais!